tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, prazer estar com vocês. Hoje um tema super especial com a nossa amiga e convidada Nath. Já estou chamando ela aqui na nossa live. Opa, vamos lá. Adiciona. Tchan, tchan. Oi, oi, Tudo bem? tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde. E aí, tudo bem? Tá dando uma microfonia. Tem que colocar o Zoom no mudo. Zoom do computador no mudo. Ui. Eu normalmente coloco o meu aqui, testando ao vivo é diferente, né? Você testar ao vivo, o negócio bicho pega. Mas acho que agora deu certo. Agora rolou, Fala um né? pouquinho. Oi, Agora oi. rolou. Sem microfonia, maravilha. E aí, tudo bem? Prazer estar com você aí. Dois Prazer. cantos diferentes, né, do mundo. Totalmente, cara, isso é tão legal, né? A gente ter essa possibilidade hoje de falar sobre música, de falar sobre empreendedorismo. Nós que somos de Belo Horizonte e cada um numa parte do mundo, né? E falando para pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo também. Isso é muito legal. Sem dúvida. Eu acho que esse momento aí da pandemia, com todo mundo em casa, mas se encontrando em ambientes virtuais, quebrou esse paradigma, né? Ou seja, muita gente tinha essa dificuldade de entender se isso algum dia seria viável, e a partir de agora, as pessoas se encontram muito mais facilmente à distância, né? Ou seja, na verdade, só tem uma distância agora, ou seja, a gente que era da mesma cidade, né? Dois belo-horizontinos, acabamos nos encontrando, cada um morando num país diferente. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí na Espanha, e muita gente que está nos acompanhando aí está no Brasil, né? Então, legal demais isso. Muito legal, muito especial esse momento nosso. Bacana demais. Ricardo, muita gente esses dias estava me perguntando, né? Todo mundo curioso, assim. Ontem a gente teve até aula lá na escola da Nath. E todo mundo me perguntando sobre, o que é isso que vocês vão falar? Sobre ativos musicais, sobre como ganhar dinheiro, né? Todo mundo, assim, desesperado para ganhar dinheiro, né? E aí eu tava contando um pouquinho sobre o seu trabalho, mas conta pra gente, assim, eu sei que você já falou, né, sobre isso, assim, em outras lives, mas conta pra gente o que é um ativo musical, pra gente já começar já, assim, bem direto. Maravilha. Ótima pergunta. Acho que esse é o primeiro entendimento que as pessoas precisam ter, tá? Ativo musical, ele na verdade é um bem. O que é um ativo? Segundo um dos maiores escritores na área financeira, ativo é aquilo que te rende dinheiro, ou seja, que te adiciona grana todos os meses, e um passivo é aquilo que te retira dinheiro. Então, o ativo musical é um bem, né, feito, produzido pelas pessoas da indústria da música, e que geram receita recorrente, geram receita todos os meses, permite que artistas, produtores, ou seja, que os proprietários desses bens possam ter ali receita recorrente, eles possam gerar receita todos os meses. E é muito interessante que ele gera a famosa receita passiva, né? A receita passiva é aquela que uma vez que você produziu o bem e colocou ele para monetizar, ele te gera todos os meses sem ter que você ficar ali trabalhando necessariamente, gastando seu tempo né, para aquele bem gerar uma receita. Ou seja, que vai automático, né? Depois que... Vai automático. Ele gera receita para você enquanto você dorme, ou seja, nesse exato momento que nós estamos falando aqui, existem milhões de ativos musicais que estão gerando bilhões de dólares em receita no mundo inteiro. Então, resumindo, para ficar bem fácil, o que é um ativo musical? Nós temos dois tipos de ativos musicais, dois principais ativos musicais hoje no mundo. Você tem a obra musical, que é a música propriamente dita, a letra, com arranjo, com a composição, que algum autor cria, e você tem o fonograma. Quando alguém pega uma obra musical e grava essa obra musical, né, gera uma gravação, afixa essa obra em qualquer meio, ele gera o fonograma. Então você tem a obra musical, né, que é o direito da música, a música como um todo, a composição da música, e você tem a gravação, ou o fonograma, né? Esses dois ativos são geradores de receita recorrente todos os meses. Esses dois ativos geram bastante receita, e principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje,
eles são a principal fonte de receita da indústria musical no mundo inteiro. Esses ativos hoje, só para você ter uma ideia, eles representam hoje a maior parte, o grosso da receita, mais de 60% de tudo que é gerado de receita na indústria musical no mundo. Então, mais informações sobre isso, eu tenho aí um e-book que eu estou disponibilizando para o pessoal que está assistindo a nossa live. Eles podem baixar, está no link da bio. É só clicar lá e baixar o e-book, muito legal, que conta exatamente como que esses ativos funcionam, quais são as projeções. Lá tem alguns estudos feitos por bancos e instituições financeiras bem renomadas aí, contam um pouco sobre como esses ativos musicais se tornaram hoje bens, né? Ou seja, bens financeiros super relevantes, super desejados da indústria no mundo inteiro, não apenas das pessoas da indústria musical, mas de investidores, etc. Você está falando que 60% então da renda do músico vem dos ativos musicais, né? Pois é, aí tem um paradoxo, ou seja, a indústria da música no mundo inteiro, hoje, mais de 60% da receita de tudo que é gerado na indústria da música é relacionada ao ativo musical. Em especial, o ativo musical digital, ou seja, o fonograma. Aonde que está o grosso da receita hoje da indústria da música? É o fonograma que alguém grava, disponibiliza numa plataforma e esse ativo vai sendo monetizado. Hoje, mais de 60% da receita de tudo que se arrecada na indústria da música, incluindo shows, eventos, todas as receitas, 60% é o ativo musical digital, ou seja, o fonograma que está sendo distribuído nas diversas plataformas de música, né? São mais de 200 plataformas de música ao longo aí do mundo. O link do e-book, gente, estão perguntando aí, só para deixar claro, é só clicar na bio, né? Você entra aqui na minha bio aqui do Insta, Ricardo Capúcio, e o link tá lá, você tem lá abaixo o e-book, tá? Para deixar aí para o pessoal. Mas então, voltando, 60% dessa receita, você imagina, soma todas as receitas de show, de evento, de arrecadação com merchandising, com promoção, todas as demais receitas, execução pública, elas dão 40%. E só a receita com ativo musical, ou seja, o que as empresas faturam com a receita da música que está sendo distribuída no YouTube, Spotify, Deezer, etc., representam 60%. Ela sozinha é mais de 50% do que todas as outras receitas juntas. Ou seja, agora, o músico que está... O músico Pode que está preocupado, né? só com fazer show, então ele tá usando só esses 40% de possibilidade que ele tem de renda, né? Exatamente. E eu vejo muito, quando você pega assim os perfis dos músicos, normalmente o que você vê quando você vai no perfil do músico no Instagram, por exemplo? Ele tem lá o perfil e na descrição lá do perfil dele, ele tem o telefone dele com contato para o show. Não tem sequer a divulgação do ativo musical dele. E, na verdade, não é isso que deveria que dá mais grana. Não é isso que dá mais grana. Olha que coisa interessante. A indústria, se você pegar os últimos 20 anos da indústria, você vai perceber que nesses últimos 20 anos houve uma migração do esforço dos empresários da indústria para essa área do ativo musical. Só que o que aconteceu? As grandes empresas elas fizeram, de certa forma, um combinado com os músicos que acabou não ficando muito bom para o lado dos músicos. Porque eles falaram o seguinte, olha, a troca que as grandes gravadoras, as majors, etc., fizeram com o mercado, quando elas perceberam que o ativo musical ia dar muito dinheiro, porque ele é recente, né? O ativo musical no digital, falando de 7, 8 anos para cá. Mas quando eles perceberam que isso ia dar mais grana do que o resto das coisas, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo, na maioria das vezes, que é o seguinte, músico, eu divulgo o seu nome, você vai fazer show e eu vou ficar com ativo musical. Por que tantas pessoas, tão poucas pessoas sabem o que é um ativo musical? Porque essa informação era, de certa forma, mantida meio restrita, porque as gravadoras ficavam com esse ativo, falavam, não, deixa comigo, eu sou o dono dele, eu distribuo, eu monetizo ele, e você vai fazer show. E, na verdade, quando essa situação aconteceu, os artistas, que são os produtores desses ativos, eles ficaram com uma lógica invertida. Né? Ou seja, enquanto, como a gente viu, enquanto a maior parte da receita está com o ativo musical, ele vê quase nada dessa receita no seu dia a dia. Enquanto ele está
fazendo show, ele normalmente está muito ocupado, ele não tinha muito tempo para pensar sobre isso. Ele estava na rua, estava fazendo show, e ele não tinha tempo para perceber que uma hora o show vai acabar, né? Uma hora ele vai ficar doente, uma hora ele vai ficar cansado. E aí, o que, que vai acontecer com a vida dele? Ele Ou tá uma hora a abrindo gente mão. vai entrar em quarentena, né? Uma hora vai... E essa quarentena veio exatamente, Nath, ela veio como assim, uma oportunidade das pessoas terem um choque de realidade. Por quê? Com a quarentena, o que, que aconteceu? O show foi para zero. E aí as pessoas estão em casa e estão pensando o seguinte, elas estão tendo a chance de abrir os olhos, falar, olha, o que é que dá mais dinheiro hoje? Não é o show. O que eu deveria estar investindo meu tempo? Era em produzir bons ativos musicais, rentabilizar esses ativos musicais no digital e garantir minha independência financeira. Porque o músico que investe nesses ativos e bola uma estratégia para crescer com esses ativos, ele vai ter receita para o resto da vida. Não apenas receita para o resto da vida, mas ele vai ter receita, inclusive, para os seus filhos, para os seus herdeiros. Porque o ativo musical ele gera por 70 anos. E alguns deles 70 anos após a morte do autor. Ou seja, você vai morrer e o seu ativo musical ainda vai ficar gerando receita aqui por mais 70 anos depois da sua morte, para os seus filhos, para os seus herdeiros. Então, eu costumo dizer o seguinte, o ativo musical é a independência financeira dos músicos e a aposentadoria desses músicos. Quando eles não puderem mais estar na rua, quando eles não puderem mais estar fazendo shows, esse ativo vai estar bancando, vai estar gerando receita para eles para o resto da vida deles. E, inclusive, em terceiro lugar, a herança dos filhos dele. Né? Então, os ativos musicais deveriam ser a coisa mais importante que os músicos deveriam estar prestando atenção. E agora, se tem uma coisa boa nessa pandemia, é exatamente essa oportunidade que eles estão tendo de poderem, de fato, ter aí a sua receita, de poderem, de fato, abrir os olhos para isso, estudar esse tema, entender que isso existe, isso é real. Né? As pessoas podem pesquisar lá no e-book, mas podem pesquisar no Google também. Bate lá qual que é o percentual do faturamento da indústria da música hoje em dia. Eles vão ver que hoje já está chegando em mais de 60%. E com tendência de crescimento. Com certeza. Eu até comento para a galera que tem o Global Music Report, né, que é um relatório que existe da indústria musical, que todos os músicos deviam ler, porque isso é informação de muito valor, né? É necessário para a gente. A gente tem que pesquisar o mercado, a gente tem que entender o que acontece para a gente não se vitimizar, né? E dizer como várias pessoas, às vezes, e eu entendo, porque muita gente estava acostumado com o modelo antigo da indústria musical e fica ainda esperando uma gravadora que vai salvar a vida, ou fica esperando, né? Eu falo que é assim, então é sempre a espera de um milagre, né? De descer alguém e falar, olha, eu vou fazer tudo para você, né? E isso não existe mais. Então, assim, é muito interessante esse poder que o músico ele tem nas mãos hoje, né? E eu queria te perguntar uma coisa. Como que... Ok, aí a gente entendeu o que é o ativo musical, né? Que isso é a principal fonte de renda. Mas como que faz, na real, para esse ativo ele ser monetizado? Então, você tocou num ponto super importante. Anteriormente, os músicos entregavam esse ativo, como eu falei, na mão de uma gravadora, que ela cuidava desse processo de monetização e ela ficava com a propriedade desse ativo. Nos últimos anos, surgiu uma figura, um novo tipo de empresa muito interessante no mercado, chamada agregadora digital premium. O que é a agregadora digital premium? É a empresa que distribui esse ativo musical e recolhe a receita desse ativo e repassa para o proprietário. As gravadoras, para você ter uma ideia, elas trabalham com agregadoras digitais premium. Quando um artista fecha com a gravadora, o que ela, na verdade, faz? Pega esse ativo e passa para uma agregadora digital para fazer o trabalho de distribuição e arrecadação. Só que surgiram as agregadoras digitais prêmios independentes, vamos assim chamar, que permitem que o músico se conecte diretamente com ela, contrate diretamente uma agregadora digital prêmio. Existem dois tipos de agregadora, falando rapidamente. Aquelas que apenas distribui, pega o ativo digital do músico e simplesmente entrega para a plataforma. Ela não faz muita diferença na vida do artista, por quê? Porque o artista precisa distribuir e promover o seu ativo musical nessas plataformas. Só que a agregadora digital premium, além de distribuir esse ativo, ela também promove, por isso que ela chama premium. Ela tem um time lá dentro que faz o trabalho de pegar aquele ativo, de poder customizar ele, né? Ou seja, criar imagens, criar uma estratégia de marketing para esse ativo, configurar, ensinar o vendedor das plataformas de música, que são robôs, que são algoritmos, ensinar esses algoritmos que aquela música é boa, que ele deve
colocar ela numa playlist legal, que ele deve divulgar dentro da plataforma aquele ativo musical. Uhum. E aí essas agregadoras premium, o que elas permitem? Elas conseguem distribuir o ativo musical e ter uma estratégia para o músico, para o ativo musical, para que ele possa crescer, para que ele possa, dentro das plataformas, cada vez mais ter espaço, cada vez mais ser divulgado, e obviamente, quanto mais divulgado, quanto mais gente vendo, quanto mais gente ouvindo aquele ativo musical, mais receita ele gera. Então, com essa história de ter surgido esse tipo de empresa, agregadora digital premium, o que aconteceu na prática? Na prática, a gente viu que os músicos que conseguirem acessar, conseguirem ter um contrato direto com a agregadora digital premium, eles estão no melhor dos mundos, porque eles mantêm a sua propriedade, ou seja, o seu ativo musical, eles se concentram em produzir os ativos musicais, bons ativos musicais, e eles têm uma empresa que presta um serviço para eles sem ser dona do ativo musical. Porque a agregadora digital não entra na propriedade do ativo musical como uma gravadora, por exemplo, entra. Ela entra simplesmente prestando esse serviço de distribuir, receber e promover o ativo musical dentro das plataformas de música. Então, quem encontra uma agregadora, com essa história que surgiu uma agregadora digital premium, o músico que, na verdade, entende isso e que faz conta, né? Ou seja, que tem um mínimo de trabalho, de interesse em desenvolver profissionalmente a sua carreira, e que, obviamente, consegue esse contrato, porque não é fácil ter um espaço dentro de uma agregadora digital premium. Ela não consegue atender todas as pessoas que buscam ali, ela tem um processo de seleção. Normalmente, todas elas têm um processo de seleção também dos artistas com os quais eles trabalham. Mas quem consegue esse espaço, quem encontra uma boa agregadora digital premium, e é bom de serviço, está disposto a realmente trabalhar para crescer, para fazer bons materiais, para produzir e criar músicas interessantes, em sintonia aí com a demanda do público, cara, tá no melhor dos mundos, porque esse artista preserva o seu ativo, preserva o seu patrimônio e consegue atingir esse modelo de receita na qual ele vai ter uma grande fonte de receita estável que vai gerar para ele receita o resto da vida para esse artista. E agregadoras musicais premium que você está falando são o caso, por exemplo, como é o OneRPM, CD Baby, Trattori? Não. Dá exemplo, porque tem uma galera aqui perguntando. Dá um exemplo pra gente. Qual a diferença também, né, dessas distribuidoras e a agregadora? Todas as agregadoras vão te dizer que elas fazem um serviço de promoção, só que, infelizmente, isso não é verdade. Então, eu dei uma dica muito legal para a pessoa separar como que ele consegue fazer uma separação de qual é uma agregadora premium para uma que não é premium, né? Legal. É o número de clientes. Tá? Essas que você citou, CD Baby, OneRPM, são agregadoras chamadas de varejo. Por quê? São agregadoras que têm milhares de músicos distribuindo ali. Então, quando ela tem milhares, a dica que eu dou é a seguinte: quando ela tem milhares de clientes, quando você tem milhares de pessoas distribuindo ali, é impossível para aquela empresa fazer um trabalho premium. Normalmente, uma agregadora premium, ela não tem milhares de clientes, ela tem centenas de clientes. Essa é a diferença de patamar que você tem de uma e de outra. E, na verdade, uma boa agregadora premium, por exemplo, a Freedom, a Oni Music, no Brasil, né? Estou citando algumas do Brasil. Mas, basicamente, o que o artista tem que entender é qual será o serviço. Ele vai ter um serviço de promoção, né, relacionado à distribuição do seu ativo. Deixa eu fazer uma analogia bem simples aqui para a galera entender. Quando uma agregadora de varejo, vamos fazer uma analogia para como era antigamente. Antigamente, quando você vendia CD, quando não era música digital, era música impressa no CD, o que acontecia? A distribuidora, né, a gravadora, ela tinha lá um caminhãozinho que pegava o CD na fábrica e entregava na loja. A agregadora premium é como se tivesse, a agregadora comum de varejo é como se tivesse esse caminhãozinho, mas simplesmente entrega o CD ali na porta da loja e vai embora o caminhão. A agregadora pega aquele CD, leva ele para dentro da loja, conversa com o vendedor da loja, com o dono da loja, olha onde estão as prateleiras, coloca o CD na prateleira legal, na ponta de gôndola e fica acompanhando o tempo todo para fazer ações de promoção daquele CD para que ele venda cada vez mais. A diferença é que não tem mais a loja física e agora a loja virtual. Então, o digital, o agregador premium, além de entregar, né, pegar a música e entregar para distribuição nas plataformas, ele tem um time de pessoas. Normalmente ele tem um head que cuida do artista, um head dentro da agregadora que cuida do artista. O
que esse head faz? Ele faz estratégia pré-lançamento, durante o lançamento e pós-lançamento de cada um dos ativos do artista, de cada uma das músicas dos artistas. Então, essas que você citou especificamente são agregadoras de varejo, né? E eu citei duas aqui para ficar fácil, a Unimusic e a Freedom Tunes, que são agregadoras premium que atuam, por exemplo, hoje no Brasil, né? Então, a dica é você saber, primeiro, se ele vai ter um time cuidando da promoção do ativo dele, e para você tirar a prova, você tem que perguntar quantos clientes aquela empresa atende. A dica é, se ele atende milhares de clientes, pode ter certeza que é uma agregadora de varejo. Não tem como atender todo mundo bem e fazer um trabalho de fato premium. Se ele atender centenas de clientes, então ele provavelmente está falando de um trabalho premium, né? E quando o artista consegue acesso, consegue estabelecer uma relação com uma agregadora premium, o seu ativo musical é impressionante, ele é bom de serviço, ele está correndo atrás e conseguir um contrato com uma agregadora premium, normalmente o crescimento dele é muito interessante. E o mais legal, o artista consegue começar a viver da música digital. Ou seja, esse tem que ser o objetivo dos artistas. Eu preciso começar a viver do meu digital, eu preciso começar a viver do meu ativo musical, eu preciso começar a viver da receita que o meu ativo musical está gerando para mim, enquanto eu estou fazendo outra coisa, enquanto eu estou produzindo, enquanto eu estou fazendo outras coisas. E a boa notícia é que isso é possível. Ou seja, o grosso da receita está no digital. Só que os artistas ainda não tinham percebido que isso está acontecendo. Só os empresários que tinham percebido. Então agora é a hora dos artistas abrindo os olhos, entenderem que existe um modelo muito mais interessante. Olha só que coisa legal. Tem um estudo do Banco Morgan Stanley que diz que nesses próximos 10 anos, hoje já é 60% da receita, né, como a gente falou. Mas nos próximos 10 anos, até 2030, isso deve chegar a 75% da receita. Ou seja, ele deve continuar crescendo ano após ano, porque o streaming está crescendo, as plataformas de música estão crescendo, estão cada vez colocando mais gente para dentro. E até 2030 devem chegar a 75% das receitas. Ou seja, você artista que está nos vendo, você quer disputar um pedacinho do bolo de 25% das receitas ou você quer estar bem posicionado em 75% das receitas? Claro, não, e tá aproveitando 100%, né? Porque não quer dizer, isso também é importante, assim, não quer dizer que você vai parar de fazer show, você vai continuar fazendo show, mas você vai ter esse gordo da sua receita vindo do digital, né? Várias perguntas aqui, gente, nós vamos deixar, no final a gente responde as perguntas. Agora, uma coisa interessante, uma dúvida que me surgiu, é como que é esse contrato com as agregadoras musicais premium? Como é que é essa relação? Assim, eu contrato ou, não sei, ou alguém é a agregadora que vai descobrir os artistas com quem ela quer trabalhar? Conta pra gente como é que funciona isso. Então, agregadora premium, normalmente você tem um processo ali de seleção da agregadora. Você tem dois caminhos. Uma vez que o artista entra em contato com ela, tá, ele vai ter, a primeira pergunta que vai ser feita para ele é a seguinte: você já distribui, você está independente, ou seja, você é dono dos seus ativos musicais ou você não é dono dos seus ativos musicais? Né? Por quê? Se ele tem que lembrar o seguinte: se ele tem um contrato, por exemplo, já com uma gravadora, etc., muito provavelmente os ativos musicais dele não pertencem a esse artista. Toda a gestão dos ativos musicais que ele produziu até então pertencem à gravadora. Mas se ele é independente e esses ativos então pertencem a ele está num ótimo momento, né? Então ele passa dessa primeira etapa. Fala, não, eu sou dono dos meus ativos digitais, e aí você vai ter dois tipos de artistas. Aquele que já tem ativos musicais sendo monetizados, normalmente numa agregadora de varejo. Então, a maior parte das pessoas, quando você fala de Brasil, que ia falar, não, eu sou dono dos meus ativos e eu já distruo eles digitalmente. Eles vão estar onde? Eles vão estar na OneRPM, que é a maior do Brasil, tem lá milhares e milhares. Acho que tem 100 mil artistas hoje na OneRPM, você viu o volume, né? Impossível de ser prêmio. Mas vamos lá. Mas ele tem lá, então, normalmente esse cara está distribuindo ou na CD Baby ou na OneRPM, que são agregadoras de varejo. E aí, muitas vezes, ele fica com uma dificuldade e fala assim, poxa, meu negócio não está crescendo do jeito que eu queria. Por quê? Porque ele precisa de uma agregadora que, além de distribuir, promova o ativo dele. Então, voltando à sua pergunta, então ele bate ele tem acesso a uma agregadora, e aí o que ele vai perguntar? Ele vai falar o seguinte: olha, eu sou dono dos meus ativos musicais, seja porque eu já produzi, já estou distribuindo uma agregadora de varejo,
seja porque eu sou um artista novo e estou começando agora a gravar e produzir o meu conteúdo. Então você tem essas duas vertentes. E aí, na hora que ele está ele é dono dos ativos dele, a segunda pergunta que a agregadora vai fazer para ele é o seguinte: ok, então me dá o seu portfólio, deixa eu avaliar o seu portfólio. Então, se ele está numa agregadora de varejo, ele vai pegar os relatórios dessas músicas, desses ativos dele na agregadora de varejo, vai puxar lá um relatório, vai pedir o relatório lá para a agregadora onde ele distribui e vai mandar para a agregadora premium avaliar esses ativos, avaliar esses relatórios. Se ele está começando agora, ele vai mandar o portfólio de música dele, vai mandar, né, o portfólio das músicas, o que ele já gravou, etc., para que a agregadora faça a curadoria. Fala, opa, esse artista está dentro do nosso expertise, está dentro do foco de nicho de música que a gente está atuando. Então a agregadora vai fazer uma curadoria artística e vai falar, poxa, legal, me interessa. E aí, havendo o interesse da agregadora, a agregadora vai fazer uma proposta para esse artista. Tá? Ela vai mandar uma proposta na qual ela vai dizer, olha, eu topo fazer esse trabalho com você, a prestação de serviço é dessa maneira, vai funcionar desse jeito, nós vamos pagar tanto, e aí faz uma proposta comercial com o artista, define um head para esse artista, ou seja, ela vai definir uma pessoa que vai cuidar desse artista todo no digital, vai cuidar do crescimento desse artista no digital, e a partir da contratação eles vão fazer um plano de trabalho para desenvolvimento desse artista no digital, dentro das plataformas de música no digital, tá? E aí um detalhe importante, quando o cara tá tem outra hipótese também que acontece, que é o artista já consolidado, que tá numa gravadora, mas está no momento de rescisão de uma gravadora, tá terminando o contrato dele. Isso acontece muito também. Para um cara que hoje está numa gravadora, e eles me perguntam isso muito, quando ele sai do modelo gravadora e vai para uma agregadora premium, normalmente ele tem um aumento da receita dele no digital em mais de 80%. Ou seja, o cara que está numa gravadora e que está terminando ali o contrato, que já tem um portfólio interessante, que já tem uma carreira, normalmente, eu tenho feito várias análises dessa para alguns artistas que têm nos procurado, porque estão em fase final do contrato, está terminando o contrato deles, eles normalmente têm uma meta de receita de mais de 80% da receita no digital, indo para o modelo de ir diretamente para uma agregadora digital premium. Então, o artista que está aí no final de carreira, no final de contrato, e que já tem uma carreira estabelecida, é muito importante ele fazer essa avaliação e basta ele procurar uma agregadora digital e falar, olha, eu sou artista tal, nós estamos aqui, né, com essa terminando minha relação, estou reavaliando aí se eu vou continuar ou não numa gravadora e ele pode solicitar a avaliação do ativo dele. Não apenas o que está na gravadora, mas qualquer artista, isso é uma coisa super importante, qualquer artista deveria solicitar a avaliação do seu ativo musical. Então, você está nos assistindo aqui, você tem ativos musicais, ou seja, você tem músicas que você compôs, ou você tem músicas que você gravou, você tem obras musicais ou fonogramas, você deveria solicitar uma avaliação do seu ativo. Inclusive, vou colocar aqui à disposição, tá? Para quem quiser mandar aqui para a gente gente tem uma série de consultores aqui que trabalham com a gente fazendo esse tipo de avaliação. Então, é só entrar no nosso grupo, a gente disponibilizou um canal ali no Telegram para poder relacionar e responder esse tipo de dúvida, acessar esse tipo de informação. Então, ele pode fazer isso por lá, ou pode também mandar um e-mail. No grupo do Telegram, no head do meu grupo do Telegram, tem o meu e-mail. Então, a pessoa pode mandar, quem estiver assistindo. Eu já queria deixar isso de uma vez. E tiver interesse em fazer a avaliação do seu ativo musical, pode entrar em contato comigo que eu vou fazer o encaminhamento aí para os especialistas que vão fazer sem nenhum custo, sem nenhum tipo de pagamento, eles vão fazer a avaliação do seu ativo musical. Isso é muito importante. E aí, Ricardo, só recapitulando, então, essa avaliação, o que ela vai te mostrar em relação aos seus ativos musicais? Então, o que ela vai mostrar é o seguinte, ele vai te mostrar quanto esse artista poderia estar recebendo uma projeção por mês numa agregadora digital premium, ou seja, qual seria o valor que ele hoje, se tivesse numa agregadora digital premium, quanto que esse ativo estaria gerando, poderia estar, tem potencial de estar gerando, tá? E a segunda coisa é quanto de fato vale esse ativo, porque a gente entra numa segunda parte aqui dessa nossa conversa, ou seja, uma coisa é se aumentar a receita mensal que esse seu ativo gera, que a gente falou até agora.
Agora, a outra coisa é que esse seu ativo musical, ele também serve para o artista receber dinheiro, ou seja, antecipar a receita com esse ativo musical. Existe hoje uma rede de investidores super interessados em apostar, em investir nos artistas que têm bons ativos musicais. Para quê? Para que esses artistas peguem esse dinheiro e possam potencializar a sua carreira. Então, o artista, normalmente, a gente chama de aluguel de ativo musical. Né? Tem um investidor que ele vai comprar durante um tempo aquela receita, de um pedaço só desse ativo musical. Então, é como se o dono do ativo estivesse alugando o seu ativo para esse investidor durante um período, para que ele pega essa grana, ele antecipa essa receita. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um ativo que gera R$1.000 por mês e eu vou alugar 20% dessa minha receita. Então, eu vou alugar R$200 dessa receita para o investidor que vai me pagar agora os 5 anos de aluguel antecipado. Então, é como se ele recebesse antecipadamente um aluguel durante um longo período, 2 anos, 5 anos, 10 anos, isso o artista é que define, e ele pega essa grana, essa bolada que ele recebe antecipadamente, para investir na produção de mais ativos. Ou seja, ele vai investir na produção de novas músicas, de gravar novas músicas, de fazer um show, de fazer uma tour, que todo esse trabalho vai reverter em aumento do seu faturamento no digital e, obviamente, no físico, quando voltar, né, os eventos presenciais claro. também. Mas isso é maravilhoso, porque justamente resolve o problema de muitos dos artistas que têm muito talento e que têm muitos ativos musicais, mas que não têm grana para investir na carreira e acabam ficando paralisados porque não têm esse dinheiro para investir, né? Exatamente. Eu costumo dizer, se você olhar aí, né, até na descrição do meu Insta, está falando isso. Qual que é a minha missão atualmente, Nath? A minha missão atualmente é mostrar para artistas, né, autores, intérpretes, produtores e investidores que se eles se juntarem, se eles se tornarem sócios, esses dois caras tendem a crescer demais. Por quê? O investidor consegue financiar, investidor particular mesmo, não estou falando de nenhuma gravadora, nada disso, é um outro modelo. É um modelo em que você pega milhares de pequenos investidores, como eu e você, que precisam monetizar um pouco melhor o meu dinheiro que está no banco, porque hoje em dia no banco não rende nada, e eu invisto em um ativo musical que vai me dar uma rentabilidade um pouco melhor, e o artista vai ter a grana para ele produzir mais, para ele poder ir para frente, para ele poder gravar um negócio de qualidade, para ele poder mostrar, fazer um trabalho de marketing, para ele se divulgar, para ele crescer. Então, o sonho, eu acho assim, eu tenho visto que o melhor lugar onde o artista, ou seja, deveria ser o objetivo de um artista que hoje quer fazer um trabalho sério, ele deveria ter uma agregadora digital premium para distribuir o seu conteúdo digital de forma qualitativa e ele deveria alugar um pedaço do seu ativo para uma rede de investidores. Isso já é possível ser feito hoje, tá? Hoje o artista tem, por exemplo, a gente faz um trabalho aí e a gente já tem hoje uma rede de uma série de investidores que estão ávidos, esperando, ou seja, dispostos a analisar bons ativos e investir em bons ativos. E isso é tão interessante porque não é a compra do ativo. O dono do ativo continua sendo o proprietário 100% do ativo. Ele está alugando esse ativo, está alugando um pedaço dessa renda para o investidor. E com isso, quando ele aluga um pedaço desse ativo para o investidor, ele se capitaliza. Olha o momento que nós estamos vivendo ali do coronavírus, todo mundo com a receita muito estrangulada, é a melhor opção que ele pode fazer. Se ele realmente conseguir separar os seus ativos, avaliar. Então, voltando aqui para ficar claro, ele pode e deve, avaliar o seu ativo, é o primeiro passo, porque a primeira coisa que o investidor vai pedir é a avaliação do ativo dele. Então, ele precisa avaliar o seu ativo e 2, distribuir numa agregadora digital e ter uma rede de investidores que apoiam aquele artista. Você vai perceber que, por exemplo, a indústria da música sertaneja, não fazendo dessa forma automatizada, via plataforma, como já é possível fazer hoje, mas eles, de certa forma, caminharam nos últimos anos nessa direção. Você vai perceber que vários artistas sertanejos têm investidores particulares que apoiam o desenvolvimento da carreira. Isso é muito saudável. E a boa notícia, Nath, é o seguinte, você tem um monte de artista que precisa da grana, que é super talentoso, que precisa, como você falou, assim, que ele precisa de um recurso para poder alavancar a sua carreira. E do outro lado, você tem um monte de investidor que está a fim de encontrar esses artistas. E como que funciona essa conexão?
Pessoas como você fazem essa conexão entre gente que precisa de, né, de investidor e pessoas que querem investir na música. Perfeito. Esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo. Como eu falei, hoje nós estamos trazendo as primeiras... a gente fechou uma parceria com a Freedom Tunes. Então, para você permitir que o investidor possa investir, é necessário ter uma agregadora premium. Ou seja, só para deixar claro esse pedaço aqui da conversa. O investidor só consegue investir num ativo que esteja sendo distribuído num agregador premium. Por quê? Porque essa é a garantia do investidor de que ele vai receber a receita. Ele está antecipando uma receita, não está? Então ele precisa ter a garantia que ele vai receber de volta todo mês ali aquele pedaço ali da receita que ele... E para isso, o ativo precisa... Quem distribui e recebe essa receita, como eu falei aqui no começo, é o agregador premium. Então, a gente precisava, antes de começar esse modelo aqui no Brasil, ter parcerias com agregadores premium. Nós já temos uma primeira parceria, que é com a Freedom Tunes. Então, todos os artistas que estão na Freedom Tunes, ou que estiverem na Freedom Tunes, vão ter a possibilidade de ter acesso aos investidores. Tá? Então, a Freedom Tunes, então o agregador digital tem ali os ativos, e todos os artistas que estão com os ativos ali dentro, eles podem buscar a gente para fazer um projeto com os investidores. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos abertos a receber artistas interessados em avaliar o seu ativo, que é o passo número 0. Então, como é que ele faz isso hoje? Com o nosso trabalho que a gente colocou de pé aí, que está começando super bem, super legal, um monte de gente mandando aí os seus ativos. Ele faz, primeiro passo, então ele se cadastra ali no nosso grupo do Telegram, basta entrar ali no nosso, é um grupo super novo, acabamos de criar esse grupo aí na semana passada. Então, super nova informação, super update aí pra galera, vocês estão bebendo água limpa. Cadastra no grupo do Telegram e lá tem o nosso e-mail. Você pode mandar dúvidas, né, ver os materiais que nós vamos estar postando lá, mas principalmente no cabeçalho do grupo do Telegram tem o meu e-mail. Então, se você tem um ativo musical, você pode me mandar um e-mail que nós vamos te conectar com as pessoas que fazem a avaliação do ativo musical sem nenhum custo, tá? De graça aí para você, você vai ter a sua avaliação. E, uma vez seu ativo avaliado, nós vamos poder te encaminhar para uma agregadora premium e para o grupo dos investidores. Então, 3 passinhos. 1, avaliação do ativo, você consegue fazer isso de graça. Como é que você faz isso? Cadastra lá no grupo, manda um e-mail para a gente. Passo número 2, agregadora digital, você precisa ser encaminhado para uma agregadora digital que vai cuidar do seu ativo musical e que esteja apta a receber recurso de investidor. A Freedom hoje no Brasil já está apta nesse modelo. E passo 3, fazer um projeto, e aí tem todo um projeto que se faz para lançar, para apresentar o seu ativo para os investidores. Até é legal você falar sobre isso, porque assim, é uma coisa que eu bato muito aqui na tecla, inclusive tá cheio de alunos meus aqui, eles sabem que eu fico enchendo o saco deles para criar a reputação deles digital, né? Para ter um material, eu falo que tem um material que ele é mínimo, para você poder apresentar não só para o seu público, mas para qualquer possível investimento no seu trabalho e tal. Me conta uma coisa, para os artistas que estão começando agora, como é que funciona esse processo? Porque é diferente, né? Um artista que já tem uma carreira construída, já tem uma relevância, e para quem acabou de começar, está lançando às vezes primeiro single. Sem dúvida. É diferente, muito bom você ter colocado isso. Eu acho que a primeira coisa que eles precisam é de uma Nath da vida, ou seja, precisam de entrar em contato com você para você realmente cuidar da marca, fazer esse trabalho todo de posicionamento de carreira, que é super importante, ou seja, o trabalho dele estar distribuindo uma agregadora ou de ter um investidor, ele necessariamente precisa de ter alguém muito foda de marketing, muito foda de branding com ele, e são profissionais como você. Eu acho que é o primeiro passo, ele precisa realmente ter essa estrutura. Mas uma vez que ele produziu esse material, que é o que você estava falando, ou seja, que ele produziu um brand, ele produziu um book sobre o material dele, o cara que está começando, ele precisa ter esse book e ele precisa ter algumas... Né, é desejável que ele tenha alguma coisa gravada, que ele tenha alguma obra gravada para ele poder mostrar. E para fazer isso, ou seja, para ele produzir o book e para ele produzir essas primeiras obras até para ser mostrada aí, para ser colocada como pilotos aí para as pessoas, normalmente ele precisa de quê? Precisa muitas vezes de dinheiro, porque ele vai precisar contratar você, vai precisar contratar um estúdio para gravar 1, 2, 3 músicas, tá? E aí o que vai acontecer? É nessa hora que entram os investidores que eu chamo de investidores anjo,
lançamento. Esses investidores que eu falei são investidores que alugam o ativo musical, são investidores para o cara que já tem um ativo ali, como a gente falou, distribuindo, monetizando dentro de uma agregadora. Se o artista está começando a carreira, ele precisa do investidor anjo. Existe essa figura também, os anjos também estão aí fora. Ou seja, é o cara que vai financiar a produção das primeiras obras dele, para ele poder conseguir uma agregadora digital, e vai financiar a contratação desse trabalho de marketing, de branding, de posicionamento inicial, com consultores, legal, com pessoas como E o investidor anjo, esse grupo que a gente está trabalhando, que eu mencionei, a gente tem dos dois tipos. A gente tem lá dentro investidores anjo, que estão dispostos a apoiar bons artistas que estão em fase inicial de carreira, e artistas que já têm uma carreira, ou seja, já têm um ativo musical sendo monetizado. Então você encontra desses dois grupos hoje no nosso grupo de investidores, a gente tem um grupo de investidores que é o investmusic.expert, você tem lá gente que investe nessas duas fases. A diferença é que o investidor anjo, normalmente, você vai vender ali 25% ali dos fonogramas que você vai produzir para exatamente dar essa roupagem inicial. É um cara que vai financiar a produção inicial, tá? A produção de posicionamento, de branding, de marca, de imagem desse artista inicial, e vai financiar ele para ele poder ir para a agregadora digital. Então, normalmente, tá? Ele vai ter... E sabe o que isso é legal? Porque mesmo o investidor anjo, ele não fica com a parte majoritária do ativo desse artista. Ele pega um pedaço pequeno. Se ele gosta do artista, se ele apoia o artista, ele vai pegar um pedaço minoritário, o artista vai continuar sendo dono majoritário de todo o seu ativo, mas vai ter a grana para financiar a produção dos seus primeiros trabalhos e para a contratação de uma equipe inicial de marketing, branding e gestão para poder dar sequência na sua carreira. Né? Então, é possível, os investidores anjos estão aí e interessados nesses ativos musicais. Olha que coisa engraçada. Semana passada eu recebi uma ligação de um dos investidores do nosso grupo, falando assim comigo, até falou, Ricardo, eu estou aqui com um cheque pronto para assinar, cadê os artistas que você ficou de me apresentar? E a gente calma, tá né? Vendo, porque gente? A gente tem uma vendo, gente? E é muito trabalho, mas é engraçado porque a gente tem uma curadoria muito legal, eu acho que ele está até participando aqui com a gente, feita por um artista, né? Eu não sou artista, eu sou advogado especializado em direito de tecnologia, empresa de tecnologia e direito autoral. E aí a gente fez uma parceria muito legal com o Márcio Buzelin, que é o tecladista do Jota Quest, eu acho que ele estava até conosco aqui na live, e ele faz para a gente essa curadoria artística. Então, esses artistas, a gente não pode levar para os investidores, né? Ou seja, tem que passar por uma validação de alguém do mercado musical que entende de música. Então, hoje, a gente tem uma curadoria com vários parceiros, entre eles o Márcio Buzelin, que faz essa curadoria artística. Ele que faz esse primeiro contato, uma vez que a pessoa fala, opa, eu sou um artista, estou querendo começar, meu trabalho é esse e tal. Ele manda o que ele tem para a gente, e a gente normalmente distribui para esses parceiros, para os curadores artísticos, e eles dão uma olhada, a gente normalmente marca uma reunião com o artista para entender, junto com o curador, e tendo o ok, né? Ou seja, o curador vai selecionando, vai passando aqueles artistas que ele acha que tem um fit aí com o nosso público, com o que a gente está fazendo. E aí, uma vez que passa por essa curadoria, a gente já apresenta esses artistas para os investidores anjos. Então, é um trabalho realmente do artista colocar a cara a tapa. Eu tenho normalmente falado, primeiro ponto é informação. Isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que é o mais importante. Ele precisa saber. O mais importante na vida dele é criar uma estratégia para ele montar uma carteira de ativos musicais. Para montar uma carteira de ativos musicais, ele vai precisar de um investidor anjo, se ele estiver começando a carreira, ou de uma agregadora digital premium, se ele já tiver ativos produzidos, se ele já tiver uma carreira. E para fazer essas duas coisas, primeira coisa é ele se dar a cara a tapa. Falou, opa, estou aqui, meu nome é fulano de tal, está aqui meu portfólio, está aqui a minha história, ele precisa contar da sua história, e a gente com certeza vai ter o maior prazer em apresentar ele para o Márcio, para fazer a curadoria artística, depois apresentar ele para os investidores anjos, se for início de carreira, e apresentar ele para os investidores fracionados, se ele já tiver uma carreira estabelecida, uma agregadora premium, se ele já tiver uma carreira estabelecida, e ajudar ele a conseguir trilhar esse caminho aí até o final. Isso é muito importante. O Márcio até comentou aqui,
Um pouquinho antes, mudança de paradigma no mercado, totalmente, né? Isso que a gente está trazendo hoje, esse assunto, ele mostra uma mudança total, assim, em toda a estrutura, e eu acho que reforça a figura do músico como um empreendedor, né? Porque no final das contas, ele tem a empresa dele, ele continua com vários produtos, com vários serviços, mas ele tem a possibilidade, né, que poucos, acredito que pouquíssimos artistas sabem dessa possibilidade de ter investidores investindo nessa empresa dele, né? Sem dúvida. A música, o profissional que vive de música, ele tem que entender que música é de fato uma empresa, é um negócio. Uma música inicial, um artista inicial, uma banda inicial é uma startup. E ele precisa entender aonde que está, né? Ou seja, negócio vive de receita. Você tem que entender qual que é o modelo de receita e como que você pode trabalhar para o seu negócio começar a gerar receita. Então, eu costumo dizer que a gente tem três grupos aí geradores de receita para o músico. O principal, o mais importante, é a receita digital, ou seja, a distribuição digital é a receita que vem do seu ativo musical. Principal, 60% da receita. Depois vem a receita que vem dos direitos autorais, que é a execução pública, ECAD. Normalmente tem uma empresa que é uma editora que cuida da gestão, arrecadação dessa receita e repasse para o músico. Então ele precisa de agregadora digital, editora, e ele precisa também da terceira parte, que é a receita de shows e eventos. E normalmente para a receita de shows ele vai contratar um manager, ele vai contratar um gerente que vai normalmente cuidar de promover ele, de conseguir contratos, fechar shows, eventos, etc., fechar a agenda dele. E é nessa importância, ou seja, o mais importante é o digital, o ativo musical. O segundo mais importante é o direito autoral. O terceiro deveria ser eventos, shows, eventos, carreira, etc. Então, infelizmente, essa curva estava invertida. O mais importante, o pessoal achava que era o show, que era o evento, que era viver de show. Depois vinha ali o autoral e, por fim, a música digital. E agora as pessoas estão abrindo a mente, entendendo que, na verdade, quando você olha do ponto de vista de negócio, quando você olha do ponto de vista de music business, a realidade é oposta. Primeiro, cuida do seu digital. Se o seu digital estiver encaminhado, o seu autoral também tem que estar encaminhado, porque é a receita. E, por fim, a estratégia dos shows. Shows é super legal, é super importante, é uma fonte de receita super importante e vai continuar sendo, quando acabar a pandemia, super importante. Só que ela é apenas um reforço da sua primeira estratégia. É um dinheiro a mais que você ganha, você tem que ter isso na sua mente. Essa é uma grana extra, um dinheiro a mais que você deve fazer. Ele ajuda a divulgar sua marca, ajuda a fazer fãs, né? Ou seja, mas o seu ganha-ganha, o seu ativo musical tem que estar trabalhando enquanto você dorme. Tem que estar gerando receita se você está fazendo show ou se você não está fazendo show. E para acessar esse modelo de negócio, busca um investidor. Se você está começando, investidor anjo, cadastra lá, manda um e-mail para mim. Eu faço questão de ajudar todo mundo que está aqui conosco na live. Fazendo uma pergunta aqui, puxando um gancho, a Thaís, que sempre nos acompanha, ela fez uma pergunta mais cedo aí que eu deixei para responder no final. Legal. Que é a seguinte: como é que eu recebo royalties se eu comprar um ativo musical? Já tem muita gente interessada em comprar ativos musicais, viu? Eu compro um ativo musical. Aonde que eu recebo a receita do ativo musical? Eu sou um investidor, comprei um pedacinho da música da Nath. Todos os meses eu devo receber uma receita, um juros, né? É chamado de royalties, não é juros, é royalties. É chamado um royalties em cima dessa música, um pedacinho da música que eu comprei. Aonde que eu recebo essa receita? Aí, respondendo a sua pergunta, essa receita é depositada diretamente na plataforma onde que você comprou. Nós estamos lançando uma plataforma no Brasil no próximo mês que permite para essas pessoas que já estão numa agregadora premium comprar pedaços dos ativos musicais dos artistas que estiverem ali dentro. Então, é muito fácil. Quem investe, ele compra lá o pedaço do ativo na plataforma, plataforma digital, e todos os meses a plataforma deposita, ela recebe a receita da agregadora e deposita a cota parte direto na conta do proprietário daquele ativo digital, na wallet dele na plataforma. Então, todos os meses é uma conta um banco, é uma wallet, é uma conta dentro da plataforma, uma conta bancária dentro da plataforma. Todos os meses você tem lá qual que é o seu ativo, quanto ele vale, e todos os meses a receita que é arrecadada de royalty desse ativo é depositada ali automaticamente. Daí você pode sacar para a sua conta bancária sempre que você quiser, você pode, né, ou seja, usar o seu recurso que está ali naquela wallet do jeito que você quiser. Do mesmo jeito que você tem um recurso numa wallet de um PayPal, você tem a wallet do seu ativo musical, que tem ali o seu investimento e recebe todos os meses a receita recorrente ali daquele ativo. Super fácil, não tem que fazer nada. Basicamente, você compra e
fica ali acompanhando a receita, a monetização da receita ali todos os meses. Bacana. Ricardo, uma coisa, quando eu vi sua live com o Márcio, né, que foi até quando eu ouvi pela primeira vez sobre o seu trabalho e tal, eu achei muito bacana uma coisa que vocês falaram, que é sobre quem pode investir, né, nesses ativos musicais, assim, porque às vezes a gente pensa em investidor como alguém, assim, milionário, só pessoas milionárias podem investir. E não é a realidade, né? Você pode investir com pouca grana, você já pode começar a fazer esse tipo de investimento. Dá uma resumida aqui pra gente sobre Exatamente. Isso. Ótima pergunta. Os ativos musicais que vão ser disponibilizados nessa nossa plataforma, esses ativos estão disponíveis a qualquer tipo de investidor. Na verdade, eles estão mais focados no pequeno investidor. Por quê? Quanto mais investidores, quanto mais fracionado o investimento no ativo musical, mais gente empurrando aquela obra musical, divulgando aquela obra musical, e melhor é para o artista. Então ele vai ter mais gente ajudando ele a crescer. Eu, se fosse um artista, se fosse dono de ativos musicais, estava seriamente trabalhando para pegar pelo menos 25% a 40% do meu ativo musical, e eu ia fracionar dentro da plataforma para vender para o máximo de pessoas possíveis. Você vai ter um batalhão de investidores falando bem da sua música, divulgando a sua música, fazendo a sua música crescer e gerar mais receita. Então, esses investidores são pessoas que têm dinheiro no banco, que têm dinheiro na conta, às vezes aplicado numa poupança, num CDB, que hoje não rende nada, e que conseguem perceber que a partir de agora eles conseguem pegar esse dinheiro e aplicar numa música com rendimentos muito melhores. Então, como são pequenos investidores, quanto menor a fração do investimento, melhor. Você vai ter mais gente investindo. Por exemplo, nós estamos soltando aqui a nossa plataforma, o próximo projeto, o primeiro projetinho deve estar saindo aí nas próximas semanas, tá? Então, a nossa meta é que cada cota de investimento em música seja na ordem ali de R$25. Ou seja, qualquer um que tenha R$25 no banco pode começar a investir em música. Com rendimentos projetados muito mais interessantes do que no banco. Hoje, se você deixar o seu dinheiro, por exemplo, na poupança, você vai perder dinheiro, você vai ganhar menos alguma coisa, né? Porque os juros estão muito baixos. Então, só a inflação é maior do que o valor que você está ganhando. Se você tiver com seu rendimento em renda fixa, você vai estar ganhando 0,1, 0, alguma coisa, muito pouco, quase nada, e se diminuir ainda mais os juros, começa a ter rendimento negativo. Se você investir numa música, normalmente as projeções de música dos projetos de investimento que a gente tem feito, tem acompanhado, eles têm uma projeção de rendimento de 1,5% ao mês. Ou seja, você imagina, você sair de 0 de rendimento para 1,5% de rendimento, show de bola para o investidor. E, de novo, quem é o maior beneficiado é o dono do ativo musical, porque o dono do ativo musical cresce a base dele, vai crescer a receita dele, vai crescer todo o trabalho dele musical, e é bom também para o investidor que com cotas a partir de R$25, ele consegue começar a investir, ter essa experiência de investir em música e ver na prática que é mais interessante, é bem mais interessante do que deixar o dinheiro na poupança ou numa renda fixa. Sensacional. Depois eu quero conversar com você, porque eu já quero começar a investir. Com certeza. Alguém me perguntou, teve uma pergunta que alguém me perguntou antes, assim, se eu investia em música. Dessa forma, não. A minha vida inteira eu invisto em música, mas de outras formas, né? Agora, com certeza, eu quero entender melhor e poder investir. Seguinte, a gente está já quase terminando. Tem um tanto de pergunta aqui. Vamos passar para as perguntas? Vamos. Eu só queria te fazer um convite antes de terminar aqui. Eu já considero você no nosso grupo dos primeiros investidores. Esse primeiro que vai ser pequenininho ainda, que é um primeiro piloto nosso, eu vou te convidar. Nós vamos fazer um material para você mostrar para a turma aí a experiência, o passo a passo de como investir numa música. Você vai entrar no nosso primeiro grupo. Já fica aí o convite. Maravilhoso, estou dentro. Beleza demais, Ricardo. Vamos. Peraí. Nossa, pior agora é achar aqui as perguntas. Calma aí, vamos lá. Manda a pergunta aí, pessoal. Gente, manda de novo, desculpa. Tem umas coisas. Vou lançar um single da Marina. Vou lançar um single. Vale a pena contratar um agregador premium? Vale demais. Se você já tem um single produzido, você já produziu ele, eu acho que vale a pena demais entrar em contrato com o agregador premium, porque o trabalho do agregador premium é como se fosse uma locomotiva.
Você vai encaixando cada música que você lança, cada single, cada EP, cada álbum, ele puxa todo o seu trabalho musical para trás. Então, cada novo trabalho que você faz é como se você colocasse um novo vagão na sua locomotiva. E cada lançamento, ele puxa a receita dos demais, ou seja, cada vez que você faz um trabalho e divulga, ele vai monetizar os seus demais trabalhos. Então, se você começar desde o início com a agregadora premium, com um planejamento para fazer a sua locomotiva, cada lançamento ele impacta nos demais e você tem um resultado muito maior. Então vale muito a pena, corre atrás da agregadora premium. Se você quiser, manda para a gente lá um e-mail que a gente vai te ajudar nessa caminhada. Maravilhoso. Vamos ver. César, eu não tenho exclusividade com a minha agregadora. Consigo exportar meus ativos para esta nova agregadora? Claro, e você não vai perder nada de receita. Esse é o caminho normal. Se você já tem ativos, o que você vai pegar, o que você precisa fazer é tirar o relatório, pedir o relatório, normalmente online. Você pega o relatório dos seus ativos nessa agregadora e manda para o pessoal da agregadora Premium. Eles vão fazer uma análise e vão te retornar ali qual que é o processo. Mas só para te explicar como é que funciona isso. Eles vão parear, uma vez que você acertou com a agregadora Premium, eles vão parear na nova agregadora o seu trabalho. E uma vez que ele tiver todo já conectado na nova agregadora, é que eles vão desconectar a antiga. Ele só precisa mandar uma carta para eles e a própria agregadora manda uma carta dela para outra agregadora, desconectando, e a partir daquele momento você já está na nova agregadora e você não perde nenhum play, nenhum view, nenhum centavo. Você vai continuar sem nenhum problema, é super fácil, não tem embaraço, né? Ou seja, normalmente as pessoas relatam situações de embaraço, mas muitas vezes é por falta desse acompanhamento de um agregador premium pode te dar. Uhum. Rafa Carvalho está perguntando, tem cenário para música cristã? Com certeza. Inclusive, esse trabalho que nós estamos lançando, Rafa, esse piloto que nós vamos lançar aí, que a Nath vai participar aí com a gente, ele é de um álbum cristão, de artistas super famosos e tal, mas é um álbum cristão. O nosso primeiro piloto no Brasil é um piloto de um fracionamento de ativos musicais de um álbum cristão, com vários artistas, e é super legal. O mercado evangélico é super legal. Inclusive no mercado evangélico, eles têm aí, hoje a principal agregadora premium que opera aí no país é a Unimusic, que eu citei aqui mais cedo. Então vale a pena entrar em contato. Se precisar também fazer uma ponte com o pessoal de lá, fica à vontade de mandar um e-mail para mim que eu faço a ponte para você. Outra, Edu Montores está perguntando, o valor recebido é líquido ou tem imposto? Então, o valor recebido é o valor bruto. Cada parte paga o seu respectivo imposto. Então, a receita, eu estou imaginando que ele está perguntando o valor recebido do investimento em música, né? Uhum. Então, você recebe o valor bruto e aí você tem que fazer o recolhimento dos seus tributos, né? Então, a receita mensal que você recebe do ativo musical, ele entra como receita mesmo, vai somar o seu imposto de renda, se você comprou como pessoa física, e se você revender o seu ativo musical, você vai pagar em cima da diferença, aquela alíquota de ganho de capital, tá? Mas, respondendo de forma simplificada, procura o seu contador, obviamente, que ele é a pessoa certa para te dar essa orientação, mas cada parte recolhe o seu respectivo tributo, é como uma receita de aluguel, exatamente como se fosse uma receita de aluguel, se você tivesse um imóvel alugado. Quando você tem um imóvel alugado, você no final do ano paga a receita ali do aluguel que você recebeu mês a mês. Se você vendeu esse imóvel, você paga a diferença, o ganho de capital entre o que você tinha comprado e o que você vendeu, é óbvio se você vendeu ele com lucro, né, com diferença. Então é igualzinho um aluguel de um imóvel, tá? Tem uma parte específica lá na declaração para você fazer essa declaração no imposto de renda. Deixa eu ver. Bom, o resto é agradecendo, sensacional, muito top, quero investidor anjo, show. Acho que é isso. Acho que de perguntas foi, né? Acho que a gente respondeu todas. Nós estamos no finalzinho, né, Nath? Pois é, finalzinho tem o quê? 2 minutos? Nada, que a live, parabéns, que sucesso!
Bacana demais, brigadíssima, Ricardo. Para mim foi um prazerão, assim. Acho que esse conteúdo que você passou para a gente aqui foi muito valioso, né? Abriu a mente de muitas das pessoas que estavam aqui. Até o Rafa Carvalho está falando: nossa, você explodiu a minha mente. A Júlia perguntando se vai ficar salva a live. Vai sim, vai ficar salvo, vocês podem encaminhar. De novo, acho que o principal trabalho nosso nesse momento é a disseminação da informação. Isso é uma informação muito valiosa que poucas pessoas conhecem e que elas têm o poder de ajudar muita gente nesse momento. O pessoal da indústria musical, o pessoal de investidores, né? Porque todo mundo, se não tem alguém que vive de música que conhece, tem alguém que tem algum dinheirinho que precisa ser melhor rentabilizado. Então ele pega todos esses dois públicos. E o nosso trabalho nesse momento é divulgar para essa galera, disseminar essa informação para ajudar o máximo de pessoas. É um momento de construção dessas informações, de você se inteirar melhor, de você realmente poder participar. Obrigado, prazerão, obrigado.